Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Uma alegria poder nos encontrarmos mais uma vez. Dia das Mães, noite mais fria. Esfriou essa semana. Vocês estão notando como é que está bonito o pôr do sol? Que coisa mais espetacular que é o pôr do sol no outono aqui em Poços de Caldas, não é? Essa é uma das vantagens dessa época mais fria, né? E também não precisa pôr a manteiga na geladeira, né? Poços de Caldas, vocês sabem como é que é, né? Não precisa. Outra vantagem também. Mas estamos aqui com frio, buscando a Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, pedir para a Thalita colocar para nós a imagem, a proposta que eu fiz de nós conversarmos sobre a vida em Cristo. A vida em Cristo. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a necessidade de cada um de nós frutificarmos, de darmos frutos. E hoje eu queria falar com vocês sobre autodisciplina. Autodisciplina, você sabe o que é isso? Então nós vamos trabalhar um pouquinho a autodisciplina hoje. Para isso eu queria usar alguns textos da Palavra de Deus, pedir a sua atenção, vamos focar na Palavra de Deus, focar nesse momento de reflexão. Pegue a sua Bíblia, pode usar o celular, se não tiver Bíblia não tem problema, mas vamos nos concentrar aí na Palavra de Deus. O primeiro texto que eu queria compartilhar com vocês é Mateus capítulo 13, um único versículo. Mateus capítulo 13, eu quero ler com você o versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Palavras de Jesus. Eu não vou entrar no contexto da parábola do semeador, que é uma parábola muito conhecida, mas eu quero trazer à tona para nós esse fato interessante que Jesus diz no finalzinho da explicação da parábola. Que todo aquele que ouve a palavra de Deus, que crê na palavra de Deus, que aceita a palavra de Deus como uma terra boa, vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Vocês já repararam nesses índices que Jesus usa aqui? Se você fosse classificar a sua vida com Deus, como que você classificaria? Eu acredito que Jesus está dizendo que nós precisamos lutar, nos esforçar para sermos cristãos de índice 100. Apesar de que Jesus fala que, vez ou outra, na nossa vida, a gente produz a 60, a 30, talvez a 40, né? Mas Jesus nos dá uma deixa aqui. Olha, eu quero que todos produzam a 100 por um. Esse é o índice, esse é o objetivo. Pode ser que a gente, em algum momento, está produzindo a 30 e está satisfeito, está feliz ali no 30, no 10. E Jesus está dizendo aqui para nós, meus irmãos, que nós não podemos ficar satisfeitos com o índice abaixo de 100. Não podemos. Nós precisamos almejar mais, crescer espiritualmente. Precisamos ter esse desejo de ir mais longe. E talvez a gente não chegue nesse índice 100 por causa dessa fraqueza que nós temos de não prosseguirmos em conhecermos mais e mais e mais a Deus em intimidade, em comunhão, em saber o que Deus quer da nossa vida. E eu queria
estimular você, queria que você saísse daqui com o coração ardendo de vontade de ser melhor, de ser um servo de Deus melhor, uma serva de Deus melhor, de produzir mais para o reino de Deus. É sobre esse desejo crescente de querer mais de Deus, de saber mais sobre Deus, de servir mais a Deus, que eu estou falando. É sobre esse desejo. Esse desejo devia empurrar cada um de nós em direção a uma vida mais disciplinada, que busca o aperfeiçoamento espiritual, que busca o serviço do reino de Deus. Teu coração arde por Deus, pela obra de Deus. O risco, meus irmãos, é a gente se acomodar. É isso que Jesus não quer. Jesus fala que o ideal é o índice 100, porque é para lá que nós precisamos caminhar. É nesse sentido que nós devemos nos esforçar, para sermos cristãos melhores, mais dedicados. Mais dedicados. A questão, meus irmãos, é que o sucesso da vida cristã ele não é automático. Não é automático. Por isso, a gente não pode sentar e esperar pela santidade. Nós precisamos buscá-la, correr atrás. E para isso nós precisamos de disciplina. E aí eu entro com essa temática com vocês, a autodisciplina. Nós precisamos nos disciplinar mais na vida com Deus. Agora eu queria entrar com um segundo texto para mostrar para vocês um personagem da Bíblia que descobriu isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Abra sua Bíblia aí comigo. Nós vamos recorrer a esse texto também. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, eu leio a partir do versículo 23, que diz assim: Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, na vida com Cristo, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meus irmãos, o apóstolo Paulo é uma das pessoas que descobriu que a vida com Deus não é brincadeira e que nós precisamos levar a sério a vida com Deus. E uma das coisas que a Bíblia nos deixa muito clara é que Paulo era um cristão disciplinado, disciplinadíssimo, dedicado, entregue, corria atrás, buscava. Paulo era um cristão disciplinado. Paulo entendeu, meus irmãos, que servir a Deus é coisa séria, por isso disciplinou a sua vida para as coisas de Deus. Por isso ele entendeu e disse, tudo faço, versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Eu me esforço para que a obra de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho aconteça, seja anunciado através da minha vida. Ele está dizendo, eu preciso fazer força para isso acontecer. Aliás, ele diz que não é fácil e que ele precisa fazer uma autodisciplina tão grande que ele precisa esmurrar o corpo, ele precisa forçar a si mesmo a essa dedicação total, a esse empenho, a essa vontade de ver o nome de Jesus brilhando no mundo. Um esforço tal que ele luta contra ele mesmo. E aqui, meus irmãos, a gente
assume junto com Paulo que não é uma tarefa fácil. Não é fácil. A gente gosta do sofá. Fala a verdade, o tanto que a gente gosta do sofá. Ainda mais depois que a televisão chegou, a gente gosta do sofá. E precisa esforço, precisa dedicação, precisa de disciplina para a gente viver uma vida com Deus mais intensa, uma vida com Deus de serviço. Nós precisamos reconhecer que nós temos dificuldade, meus irmãos. Nós vivemos numa geração muito secularizada. Vocês já notaram? Que sempre que alguma coisa precisa ser deixada de lado na nossa rotina, geralmente é alguma coisa que tem a ver com Deus, com a obra de Deus, com o dia a dia da igreja. A gente tem muita facilidade de deixar as coisas de Deus de lado. Muita, muita. Não era para ser assim. E Paulo está nos chamando a uma vida mais disciplinada, a uma vida de mais esforço para as coisas de Deus, de um valor maior, de um valor melhor. Nós precisamos reconhecer que nós desvalorizamos bastante até a vida com Deus. Não era para ser assim. Afinal de contas, a gente não se disciplina para um emprego, para trabalhar, a gente aprende a respeitar aquele horário, a gente chega no horário, a gente sai no horário. Quem não tem horário fixo, faz o seu horário, mas procura cumprir a sua tarefa, porque é o seu trabalho. Já notaram que quando a gente faz um curso, a gente entra na faculdade, a gente arranja tempo para estudar, a gente se dedica, às vezes até demais, às vezes até de maneira doentia. A gente se disciplina para aquilo porque acha que é importante. A gente cria essa disciplina do estudo para mergulhar naquilo que a gente está achando importante. Por que na vida com Deus a gente tem dificuldade de fazer isso? De se autodisciplinar, de buscar com intensidade, de reservar um tempinho. Não era para ser assim. Era para ser mais natural, era para ser mais gostoso, mais intenso, sem dificuldade. Mas a gente coloca dificuldade, a gente coloca barreira. Paulo sabia disso, por isso ele fala: eu esmurro meu corpo, eu me esforço, porque eu sei que se eu esmorecer, eu vou ficar para trás. Eu não vou chegar lá para receber a coroa. Usando o exemplo aqui do atleta, que ele fala, para a gente correr de tal forma que a gente chegue lá. Que a gente chegue lá. Nós precisamos assumir de fato que nós temos muita dificuldade em levar uma vida mais dedicada a Deus. Precisamos nos esforçar mais para que isso melhore. E eu, como pastor, meus irmãos, me vejo na obrigação de dizer duas coisas para você. Primeira, eu não sou o melhor exemplo de disciplina. Eu tenho dificuldade. E é bem provável que essa mensagem esteja falou primeiramente comigo, né? Não é à toa que eu quis compartilhar com vocês. Eu preciso melhorar muita coisa na minha vida com Deus. Leio a Bíblia, oro, tenho espiritualidade com Deus, mas fui tocado pela palavra de Deus ao ponto de reconhecer que eu tenho muita coisa para melhorar. Segunda coisa que eu queria falar para vocês, que como pastor, eu preciso chamar você a uma vida mais intensa com Deus. A caminhada da igreja depende disso. O anúncio do evangelho através dessa igreja depende disso. O crescimento espiritual da igreja depende disso. A forma como nós vamos ministrar as crianças, como a Neiva disse na oração, para que elas cresçam espiritualmente, depende disso, do meu crescimento espiritual, do seu crescimento espiritual. Nesse mundo conturbado, nós vamos ser igreja irrelevante se a gente não tiver profundidade de vida com Deus. Então eu me sinto na obrigação de chamar você para uma vida mais intensa com Deus, para você não se sentir dividido na sua rotina, mas você saber que ali tem um tempinho para Deus, tem um tempinho para servir, tem um tempinho para buscar.
Quando a gente tem alguma coisa importante que a gente quer incluir na rotina, a gente acha um tempo. Precisamos valorizar mais a vida com Deus. E a caminhada dessa igreja depende disso. Por isso, pastoralmente, eu me sinto na obrigação de dizer isso para você. Busque uma vida mais disciplinada com Deus, de dedicação, de busca, de oração, de leitura, de silêncio de vez em quando. Mergulhe na vida com Deus, meus irmãos. Nós não podemos viver à sombra das experiências dos outros. A pandemia trouxe um recurso muito bom, que foi levar a transmissão do culto para as casas. Por outro lado, quem não sabe lidar com isso, fica viciado. Fica viciado, hoje eu vou assistir o pastor fulano de tal. Hoje eu vou assistir o pastor fulano de tal. Nossa, que palavra legal. Nossa, que palavra bonita. Meus irmãos, nós não podemos viver à sombra das experiências dos outros. É muito bom Deus ministrar o nosso coração através de alguém, através de um vídeo. Isso é muito bom, um recurso muito bom, a gente usa de vez em quando, mas nós precisamos viver com Deus, viver para Deus. E aí entra a autodisciplina, entra a gente se esforçar, a gente achar tempo para isso. É bom a gente olhar para o passado, ver, nossa, o apóstolo Paulo, né, teve uma vida tal, Martim Lutero, que experiência com Deus que ele teve. Uma coisa, meus irmãos, uma coisa esses cristãos do passado têm em comum: disciplina, vida com Deus, de intensidade, para valer, busca, entrega, disposição. Nós não podemos viver à sombra das experiências dos outros. Por que então nós devemos nos esforçar em direção a uma autodisciplina na vida com Deus? Eu quero dar alguns motivos. Primeiro, a autodisciplina vai me ajudar, vai te ajudar a alcançarmos mais intimidade com o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito. Nós vamos ter mais intimidade com Deus. Vamos conhecer mais a Deus, ouvir mais Deus falando ao nosso coração. Tem um versículo lá em Jeremias 29:13, quando o povo de Deus estava sendo levado para o cativeiro. Deus fala assim: olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu estou disponível. Busquem, bebam, eu estou disponível. Nós vamos ter vida de mais intimidade com Deus. A autodisciplina, meus irmãos, em segundo lugar, vai nos ajudar na busca pela santidade. Uma vida mais moldada de acordo com o caráter de Jesus. Nós vamos nos tornar mais parecidos com Jesus. A espiritualidade, a santidade, ela não está pronta na gaveta ali, a gente abre a gaveta, pega, agora eu sou espiritual. Não, é um processo, é busca, é constante, é alimento, é conta-gota. Precisamos nos autodisciplinar para ter uma vida mais santa diante de Deus. A autodisciplina nos ajuda na luta contra o pecado. Quer vencer alguma tentação? Quer vencer algum pecado que está te incomodando, que está batendo na porta? Busque. Tenha disciplina na vida com Deus. A autodisciplina nos ajuda a estarmos prontos contra a adversidade. Na hora da luta, na hora de enfrentar aquilo que não está programado na nossa agenda, mas que vem, se a gente não tiver intimidade, não tiver uma vida disciplinada, a gente pode ceder, a gente pode cair. A autodisciplina nos ajuda nessa luta. A autodisciplina, meus irmãos, nos ajuda no serviço no reino de Deus. Participarmos de uma comunidade, de uma família da fé com qualidade.
sabendo ser edificado e edificar. Participarmos no dia a dia, na nossa rotina, sabendo a oportunidade de compartilhar o Evangelho com alguém. Se você tiver disciplina na tua vida com Deus, você vai ter condição de compartilhar o Evangelho com as pessoas com mais segurança, com mais autoridade, com mais intrepidez, com mais ousadia. É tão ruim quando a gente escuta alguém falando: pastor, eu não sei o que eu falo para os outros, eu não sei nada. Busque. Caminhe mais com Deus, vai saber. Deus vai dar a palavra. Às vezes a gente parece o Jeremias, né? Nossa, mas eu sou igual uma criança, eu não sei falar. Não, vai. Dispõe da vida, você vai saber o que falar na hora. Dispõe. Os irmãos, há muitos benefícios que a gente não encontra no supermercado, nem na farmácia, nem ali no escritório pastoral a gente não encontra. A gente precisa buscar, precisamos nos dedicar mais. Quando a gente quer ler um bom livro, a gente se dedica. Quando a gente quer fazer um novo curso, nos dedicamos. Quando a gente quer incluir na nossa rotina uma nova atividade física, nós nos dedicamos, nos autodisciplinamos para aprender a fazer aquilo, porque vai ser bom, não é? Buscamos, corremos atrás. Por que não fazemos isso na vida com Deus? Precisamos fazer. Agora o terceiro e último texto que eu queria ler com vocês, segunda carta de Paulo a Timóteo, já caminhando para o encerramento. Capítulo 2. Paulo, então, era um homem disciplinado, um servo de Deus disciplinado, se dedicou, entregou a sua vida, gastou o tempo, valorizou o tempo que tinha para Deus, para o reino de Deus. E ele nos incentiva a fazer isso, e agora ele vai citar alguns exemplos aqui para nos estimular, para trazer a nossa memória, a nossa cabeça, aquilo que de fato importa na vida, uma vida mais autodisciplinada com Deus. Então, 2 Timóteo capítulo 2, Paulo começa dizendo assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então aqui ele usa o primeiro exemplo a partir do versículo 3, meus irmãos. Primeiro exemplo de vida disciplinada com Deus. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Primeiro exemplo que Paulo usa, o exemplo do soldado. O soldado que foi arregimentado. O soldado que foi chamado para uma tarefa. O soldado aqui, meus irmãos, ele é um bom exemplo de disciplina, focado na obediência. É alguém que tem foco. Fui chamado para fazer isso. É isso que eu vou fazer. Fui chamado para uma vida em Cristo. Pois é essa vida que eu vou buscar. Não vou me distrair. É o exemplo do soldado. Pergunta: o que tem chamado a nossa atenção? Tem nos distraído e tem feito a gente não ter uma vida tão disciplinada, tão focada no que Deus quer para nós? Alguma coisa tem distraído você? Vamos para o segundo exemplo, versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Um exemplo que Paulo tinha usado lá em Coríntios, agora usa aqui também. E o atleta, meus irmãos, é um bom exemplo de disciplina focado no esforço e na superação. O atleta vai tentar superar os seus próprios limites. Ele vai tentar ir mais longe. Ele vai tentar melhorar. Ele vai olhar para si mesmo e falar assim: não,
o meu limite está sendo esse, é aqui que eu preciso investir, é nisso que eu vou melhorar. O atleta ele é focado em superar os limites e se esforçar para ensinar o seu corpo a superar os próprios limites. Tão importante quanto a competição é o treino que leva ao aperfeiçoamento. Já viram atletas nas Olimpíadas? Tantos anos treinando para chegar lá e fazer uma competição, às vezes de 10 segundos, né? Por exemplo, 100 metros, né? Corrida de 100 metros lá. 10 segundos, meus irmãos. E o aperfeiçoamento, e o treino que tem por trás disso, para superar os seus próprios limites? O atleta é um bom exemplo de superação, de aperfeiçoamento de alguém que tem disciplina. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Paulo está citando um outro exemplo do agricultor, do lavrador, que é um bom exemplo de trabalho árduo. Trabalho, suado em plantar e às vezes ter muita paciência para esperar o fruto chegar. Quem já trabalhou na lavoura, com agricultura, sabe disso. É trabalho árduo. Depende de regar, plantar no tempo certo, fazer de maneira planejada, fazer a cova, para depois colher o fruto com paciência lá na frente. É um bom exemplo de vida disciplinada, o lavrador. Quarto exemplo, meus irmãos, versículos 8 e 9. Olha Paulo dizendo: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Quarto exemplo que ele usa, a pessoa de Jesus, um exemplo de disciplina ao máximo, de foco, que provavelmente reuniu aí todas as características, a do soldado obediente, a do atleta focado em superar os limites, a do lavrador paciente, esperando os frutos, pois Jesus foi disciplinado, meus irmãos, precisou ser disciplinado para ir até a cruz, para morrer a nossa morte. Quer maior, melhor exemplo de uma vida disciplinada do que a vida de Jesus? Jesus é um bom exemplo. Exerceu uma autodisciplina sem igual, topou o trabalho árduo de ir à cruz, e para isso foi obediente, focado, paciente até o fim. Jesus, um exemplo de disciplina. Por último, no versículo 10, Paulo diz: por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo usa a si mesmo como exemplo. Eu não desisti. Eu estou suportando tudo, o sofrimento, as algemas, para que os eleitos tenham a oportunidade de ouvir. Sejam edificados. Eu luto em favor do Evangelho. Por último, Paulo compartilha duas palavras que eu queria que você levasse para a sua casa, levasse para a sua vida, para a sua semana. A primeira está ali no versículo, nós vamos continuar lendo do 11, mas está no 12, diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. A palavra é perseverança. Meus irmãos, na vida com Deus é uma vida de perseverança. É uma vida de perseverança. E Paulo diz aqui nesse versículo que ou nós perseveramos ou nós negamos. Não perseverar é negar. Não se esforçar, não lutar em prol do reino de Deus é negar. Precisamos de perseverança.
precisamos de perseverança. Precisamos de foco. Se vale a pena, vamos perseverar. Segunda palavra que Paulo deixa aqui para nós: se somos infiéis, versículo 13, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A segunda palavra é fidelidade. Perseverança, fidelidade. A gente junta essas duas palavrinhas: a obediência do soldado, a superação do atleta, a paciência do lavrador, ao exemplo de Jesus, do apóstolo Paulo, e o convite para a gente perseverar e ser fiel. Precisa de autodisciplina. Nós precisamos focar mais, meus irmãos. Se nós temos o desejo, o gostinho de sentar e assistir uma série da Netflix, precisamos ter o desejo e o gostinho de sentar e buscar a Deus. Precisamos, não é? Presta atenção, meus irmãos, não estou falando para você não fazer isso. Pode fazer. É legal, tem coisa boa para assistir. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que às vezes a gente acha tempo para isso, mas a gente acha tão ruim sentar e ler a Bíblia. A gente acha difícil trazer o filho no encontro de adolescentes no sábado. A gente acha um fardo terrível acordar as crianças de manhã para trazer na escola dominical. Olha o valor, meus irmãos. Nós nos disciplinamos tanto para aquilo que não é eterno, para aquilo que não vai durar para sempre, e temos dificuldade de disciplinar a gente, os nossos filhos, a nossa família, para aquilo que é eterno, para aquilo que permanece, aquilo que sustenta para a vida inteira. Nós precisamos melhorar esse valor. Precisamos muito, nós cristãos dessa geração nossa, precisamos melhorar o valor que nós damos para as coisas de Deus. Por isso eu chamo você para uma vida mais disciplinada. Os próximos domingos, meus irmãos, eu vou compartilhar com vocês as disciplinas espirituais. Você conhece as disciplinas espirituais? Pois é. Eu vi isso como uma necessidade para mim, acredito que alguns aqui devam ter também, a necessidade de se disciplinar mais. Por isso eu convido você para mergulhar junto comigo numa vida com Deus mais disciplinada, numa autodisciplina, a gente se esforçar, a gente pegar para valer na vida com Deus. Porque a pregação do Evangelho depende disso. O nosso crescimento espiritual depende disso. O trabalho no reino de Deus depende disso. Não que Deus precise da gente. A questão não é essa. A questão é que nós precisamos de Deus, meus irmãos. Se nós vamos ousar servir a Deus nesse mundo, nós precisamos dele. Precisamos mergulhar a nossa vida de cabeça na palavra de Deus, no agir do Espírito Santo. Eu estou lendo um livro, meus irmãos, que chama A Vida Crucificada, de A.W. Tozer. Foi um dos pregadores aí mais conhecidos do século passado. E ele diz que um dos males da nossa sociedade, nos dias de hoje, é essa vida cristã muito secularizada, essa vida cristã muito superficial, vazia, sem profundidade. E uma das coisas que ele disse me chamou mais atenção, eu compartilho com você agora, foi que nós não nascemos em Cristo para trazer Jesus para a nossa rotina. Somos nós, meus irmãos, que precisamos mergulhar na rotina de Jesus. É a nossa vida que está em Cristo, não é a vida dele que está na nossa, não. Não é ele que tem que se adaptar ao que a gente acha mais importante. Deveria ser o contrário.
Somos nós que vivemos nele, não ele em nós. Nós que somos chamados para viver em Cristo, viver para Cristo, por Cristo. A nossa agenda tinha que estar mais disponível para Deus. O Tozer fala isso. Por isso o nome do livro, A Vida Crucificada. Uma vida entregue para Deus, entregue para Jesus. Ele diz que nós somos gansos, meus irmãos. Já viu ganso andando? É a coisa mais horrível do mundo. É feio o ganso andando. E quando as pessoas do mundo olham para a igreja de Jesus, elas enxergam gansos andando torto. Mas por que eles estão vivendo assim, desse jeito tão esquisito? Porque para o mundo nós somos gansos feios, ninguém entende. Mas vai chegar um dia que nós vamos voar. E aí a beleza vai ser vista em nós, meus irmãos. Não tem problema, a gente continua caminhando como ganso, né? Todo mundo olha e fala, nossa, é tão esquisito. Por que ele não faz isso? Todo mundo faz. Porque é de Jesus. Mas o dia que a gente levantar voo, aí as pessoas vão entender por que nós vivemos em Cristo. Convido você para uma vida de autodisciplina, junto comigo. Convido você para uma vida mais entregue. Vamos mergulhar a nossa vida em Deus, meus irmãos. Trazer Deus para fazer parte da nossa rotina de verdade. Para a gente não viver mais à sombra das experiências dos outros. É lógico que a gente é inspirado pela experiência que as pessoas têm com Deus, mas nós precisamos ter a nossa. Precisamos ter a nossa também. Experiência de vida de compromisso, de vida perseverante, de fidelidade, vida para Deus. O mundo precisa ver isso na igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude nessa grande tarefa de viver a vida em Cristo. Amém. Quero orar com você, meu irmão, minha irmã. Já vou até pedir para a equipe de louvor vir à frente, tem um hino que nós vamos cantar. Um hino onde a gente tem a oportunidade de pedir mais do Espírito de Deus, onde a gente se entrega dizendo que nós vamos refletir na palavra, cumprir as ordens do Senhor, onde a gente diz que o Senhor pode vir e dirigir a nossa vida, que nós vamos com fervor segui-lo, honrá-lo e mostrar o amor dele ao mundo. Vamos fazer desse hino nossa oração hoje?